Olá, sou Everton, eu estou aqui hoje de novo para falar sobre gestão de produto, desenvolvimento de produto e também um pouco sobre desenvolvimento de software. O tema do vídeo de hoje é: o novo jogo é novo mesmo? Por que eu estou usando esse título? Porque eu resolvi voltar às origens e olhar um artigo que ele é a do base do Scrum, vamos dizer assim. Em relação às pesquisas que eu fiz, eu vi algumas referências falando que o Scrum foi muito baseado em cima de um artigo que está disponível na Harvard Business Review e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O título do artigo é The New Product Development Game. Ei, pessoal, foi mal pelo inglês aí, tá? Eu vou treinar mais na próxima. Pois bem, esse artigo foi escrito pelos senhores Nonaka e Takeuchi e falava muito a respeito de empresas que estavam se sobressaindo, isso na década de 80. Por que eu resolvi revisar, já que eu já tinha lido esse artigo uma vez, e comentar um pouco sobre ele? A pergunta que para mim ficou foi: será que aquelas características listadas nesse artigo, elas ainda são observadas hoje? Esse artigo ele é bem interessante por falar de casos de várias empresas que estavam inovando na década de 80 e como elas vinham fazendo isso. Então, os autores eles identificaram 6 características, que são instabilidade intrínseca, times auto-organizados, sobreposição de fases de desenvolvimento, multiaprendizado, controle sutil e transferência do aprendizado. Eu vou falar sobre cada uma dessas características aqui nesse vídeo. Tudo bem? Então vamos começar com a instabilidade intrínseca. É estranho falar esse nome, porque a gente sempre fala muito a respeito de segurança psicológica. Entretanto, o que esses autores encontraram naquele período, década de 80, dentro dessas empresas inovadoras, era o seguinte: a alta gerência da empresa, ela passava para o grupo de engenheiros, do time que iria desenvolver esse produto, uma direção geral, uma direção estratégica geral, uma visão ampla, passava grande liberdade para esse time trabalhar e também objetivos bem desafiadores. Como exemplo, foi citado nesse artigo que a Fuji Xerox ela tinha um determinado modelo de copiadora. Eles solicitaram, a alta gerência solicitou ao time de desenvolvimento uma copiadora baseada nesse modelo anterior, que custasse a metade do preço, metade do custo na final da linha de produção e tivesse a mesma performance. Então dá para ver que não havia aqui um detalhamento de requisitos muito grande. Havia sim uma direção geral, um caminho a perseguir e a responsabilidade do time de desenvolvimento era atingir esse objetivo ou objetivos mais desafiadores ainda. E aí se fala a respeito de times auto-organizados. Então, já na década de 80, se falava a respeito disso. Então, o que caracterizava esses times? Esses times tinham autonomia.
eles eram livres para decidir a sua direção. A alta gerência raramente interferia nessa direção. Eles tinham algo chamado de autotranscendência. O que é isso? Eles tinham espaço para buscar sem fim quebrar, transcender, ultrapassar o status quo, seja daquela organização, seja daquele produto. Então eles tinham essa liberdade. E esses times, eles também tinham a característica da multidisciplinaridade. Esses três fatores a respeito de times auto-organizados, eles são muito falados hoje. Principalmente o tema da multidisciplinaridade. Esse tema aqui ele é bem falado, é bem comentado, está em várias das metodologias ágeis. Entretanto, será que os times eles são realmente livres para definir sua direção? Ou será que eles são livres desde que eles atendam o escopo, desde que eles não ultrapassem o escopo, desde que eles entreguem no prazo? Isso é uma autonomia interessante, não? E a autotranscendência. Será que os times têm espaço para transcender o status quo? Até onde? Outro aspecto bem interessante diz respeito à sobreposição de fases de desenvolvimento. Ao invés de ter fases estanques, essas fases elas se sobrepõem ao longo da construção do produto. É como se tivesse um pouco da análise, aí já tem um pouco do desenvolvimento, aí precisa refinar alguma coisa na análise, volta, tem um pouco do teste, já mostra aquele rascunho para o cliente. Claro que aqui eu estou trazendo para o meu mundo que é desenvolvimento de software. Nesse artigo, falava de companhias conhecidas como Epson, Honda. Então, nós estamos falando aqui de construção de produtos de hardware. Se em hardware isso é possível, isso não é possível em software? Ou será que quando a gente ouve upstream, que é a construção de ideias, e downstream, isso aqui não tá sendo esquecido? E essa sobreposição promove uma movimentação do time em diversos sentidos. Promove a integração entre as pessoas e traz uma proteção natural contra gargalos e problemas. Por qual motivo? Se existe essa sobreposição, então as pessoas estão trocando conhecimento. E a partir do momento que elas trocam conhecimento entre si, torna-se mais simples se movimentar quando as características do ambiente mudam. Quando sai de uma estabilidade para uma instabilidade porque veio um problema. Aconteceu alguma coisa e que precisa de uma ação rápida. Se existem fases estanques, existem especialistas. Se existem especialistas, será que esse especialista vai conseguir dar conta do recado dependendo do problema? Ou será que esse especialista vai ficar ocioso, incapaz de atuar, enquanto os outros especialistas estão sobrecarregados de trabalho? E aí nós chegamos no multiaprendizado.
Ele reforça um aspecto da sobreposição das fases de desenvolvimento. Por quê? Se o time tem proximidade com as fontes de informação e se existe essa sobreposição de fases, onde a informação flui em todos os sentidos, isso traz respostas mais rápidas. Traz também membros engajados no processo de tentativa e erro para reduzir as alternativas. Quantas vezes, ao desenvolver o projeto, vou falar de software de novo, é minha casa. Eu tive que abrir um novo projeto, fazer uma prova de conceito, testar aquele conceito num ambiente mais controlado, ou 2, 3, 5 conceitos, para chegar a uma conclusão. Se existe esse ambiente de multi-aprendizado, em que as pessoas podem testar e avaliar N alternativas, isso enriquece o meio e traz produtos melhores. Ele fala o seguinte, os autores falam, Nonaka e Takeuchi. Existe o aprendizado multinível. E aí nós estamos falando de um indivíduo, um grupo e toda a corporação, toda a empresa aprendendo. Existem iniciativas do tipo 15% do tempo na semana será livre para que os colaboradores eles estudem, eles busquem projetos próprios. Isso causa engajamento. Isso aumenta o nível da corporação. E tem também um aprendizado multifunção. E aí chegamos a um ponto interessante, porque é uma organização que ela fomenta que as pessoas busquem conhecimentos fora da sua área de atuação. Vocês já pensaram a respeito de um engenheiro mecânico buscando conhecimentos em engenharia eletrônica? Não só isso. Engenheiros buscando conhecimento com clientes, com os revendedores. Então, é sair da zona de conforto para aprender e trazer esse aprendizado de forma que se resolva um problema real que o cliente tem, não apenas algo teórico, filosófico, baseado numa ordem de produção que prevê uma determinada demanda e essa demanda não acontece. Claro, essas organizações não deixam seus empregados voarem para qualquer lado completamente livres. Existe um nível de controle, mas esse controle ele é sutil. Eles se constituem em checkpoints estritamente necessários para prevenir alguma possível instabilidade chegue ao caos. Entretanto, e isso é preciso ressaltar, evitar controles rígidos que tornam inefetivas a criatividade e a espontaneidade. Isso é muito importante. Não adianta um processo altamente detalhado porque ele engessa. É preciso dar liberdade, ainda mais para os trabalhadores do conhecimento. E como se exerce esse controle sutil? Antes de mais nada, selecionar as pessoas certas. Buscar um equilíbrio dentro desse grupo. Um exemplo citado nesse artigo
é colocar uma pessoa, uma pessoa mais experiente junto com pessoas mais jovens. Diversidade, que é o que se fala hoje, para buscar esse equilíbrio. A própria criação de um ambiente aberto, ela leva a ter também esse controle sutil. É estranho, mas a partir do momento em que o ambiente é aberto, existe segurança para que a informação trafegue, a consequência é que vai ser conhecido o status desse projeto, o status, como é que está o andamento desse produto. E de novo aqui, a respeito do aprendizado. Encorajar engenheiros a ir a campo e ouvir clientes e revendedores. Trazer esse aprendizado também é evitar instabilidade, é buscar entender o mais cedo possível quais problemas podem afetar a produção desse produto. Estabelecer a avaliação e a recompensa para o grupo. Evitar a competição entre pessoas. Além disso, gerenciar as diferenças de ritmo por todo o processo. O próprio Lean Software Development fala isso, otimizar o todo. Um outro aspecto também é tolerar e antecipar erros. E por último, encorajar os fornecedores a se auto-organizarem. No caso aqui ele está falando de fábrica. Não é bem o nosso caso, mas pode existir algum fornecedor. De que adianta uma organização criar produtos dentro desse ambiente enquanto o seu fornecedor está envolto em outro conjunto de crenças, em outro mindset? E por fim, a questão da transferência do aprendizado. E eu achei um termo muito interessante, que é o seguinte: essas empresas, em muitos casos, elas acabavam transferindo esse aprendizado por osmose. O que é essa osmose? A troca de pessoas entre times fazia com que esse conhecimento fluísse. E eles usavam as revisões, e aí nós chegamos às famosas Sprint Review, não apenas para entender o que podia ser melhorado, mas também para trocar conhecimento. Interessante isso. E eles também avaliavam o progresso. E muitas empresas, quando descobriram que isso deu certo para produtos, elas acabaram institucionalizando isso. Mas aí, o recado que eu quero deixar é o seguinte: será que todas essas características, esses aspectos, eles estão sendo considerados hoje? Será que existe essa transferência de aprendizado? Ou será que os times são tratados como processadores de pedidos e se coloca uma casca de cerimônias, de rituais e de métodos para ficar com a famosa palavra ou conjunto de palavras: somos ágeis. E o que fazer? Eu vejo que esse vídeo inteiro tem bastante dicas, e são dicas simples, de como
como trabalhar essa questão junto aos times. Trazer contexto para dentro do ambiente de trabalho das pessoas, onde está sendo desenvolvido o produto. E o que eu quero dizer com contexto? O contexto envolve conhecimento de negócio e envolve também quais capacidades que devem ser entregues para esse cliente. Quais problemas ele enfrenta? Onde ele quer chegar? Qual é o objetivo de negócio? Porque a partir do momento que isso acontece dentro do time, todas as pessoas podem tomar decisões. E todas elas tomam decisões todos os dias. Elas vão tomar decisão com maior base de conhecimento e as decisões serão mais assertivas. Outro aspecto. Quem é que por acaso estuda User Experience e desenvolvimento? Quem é que conhece esses dois temas e, além disso, estuda algum banco de dados? E estuda teoria das restrições? Estudar mais de um tema não significa que a pessoa tenha que atender todos os temas, mas sua bagagem aumenta. Aumentando sua bagagem, aumenta a sua capacidade de resolver problemas. Bem, esse é o recado que eu queria deixar hoje. Obrigado. Eu vou deixar na descrição o link para esse artigo e para um outro artigo também que faz esse vínculo entre esse artigo do Nonaki Takeuchi com o Scrum. Obrigado e até a próxima.